aquilo que eu acho não compromete a minha relação social com o outro. Então, eu não firo o outro, eu não violo o direito do outro, eu não gero constrangimento do outro. Então, eu tenho o direito de me expressar o que eu quiser, tá? Então, mesmo que eu esteja no momento que eu esteja descontrolado, né? Descontrolei, aconteceu algo, eu descontrolei, tô aqui retado, xingando da vida, mas eu tô xingando a vida, não tô xingando ninguém. Então, isso não tem problema nenhum, tá? A questão é quando o indivíduo se expressa de uma forma que viola o direito do outro, que traz um prejuízo emocional, psíquico para o outro, né? O dolo, por exemplo, tá? Mas essa questão não faz com que também o indivíduo seja incapaz, né? Que é a palavra-chave no direito no que se refere ao ato, tá bom? Ele comete o ato, mas tem limitação para entender tal ato como ato ilícito, justamente. Porque só tem sentido para o direito a punição para aqueles indivíduos que são capazes de raciocinar sobre o próprio ato. E esse raciocínio lógico depende da percepção, depende da consciência, depende de várias funções psicológicas atuando. Então, se o indivíduo tem uma doença mental, e aí o que é base da doença mental? É o comprometimento da realidade, tá? Dependendo do grau, por exemplo, da esquizofrenia, do que a gente chama de loucura, dependendo do grau, pode ocorrer o comprometimento da realidade ao ponto da pessoa cometer o crime sem nem se dar conta que cometeu, tá? E aí eu vou dar um exemplo, né? Eu misturo um pouco os exemplos, tá? Para preservar um monte de coisa, mas assim, teve uma moça internada no Juliano Moreira e que ela tinha um delírio, tá? Ela tinha um comprometimento na realidade só relacionado a um conteúdo. Então, desde a adolescência, ela dizia que seres extraterrestres, alienígenas, em miniaturas, bem pequenininhos, eles invadiram a casa e que entraram no ouvido da mãe e que estes seres extraterrestres estavam alojados na barriga da mãe. E aí, várias vezes, ela pegava a faca, ela pegava os instrumentos, pérfuro cortante, chave de fenda, né, para tentar abrir a barriga da mãe para tirar esses alienígenas de dentro, tá? O que é que acontece? Essa moça, ela pode chegar ao ponto, sim, de abrir a barriga da mãe, mas naquele momento ela não está com intenção nenhuma de machucar a mãe. Ela quer salvar a mãe dessa invasão alienígena, porém a mãe pode morrer, né? Ser esfaqueada e morrer. Então é uma pessoa que está justamente nesse critério aqui. Ele é incapacitado de exercer uma vida civil consciente dos seus atos. Então não adianta prender essa pessoa, colocar essa pessoa numa penitenciária, né, porque ela tem um comprometimento a esse ponto. Pró significa que todo mundo que tem um comprometimento chega a esse ponto, não. Nós temos pessoas que, dependendo do momento que foi feito o diagnóstico, que faz uso de medicação, pode ter uma vida civil normal, porque inclusive o conteúdo do delírio pode não trazer nenhuma relação que cause perigo para as outras pessoas, tá? Que é o ponto-chave da nossa próxima aula, tá? Por isso que é tão importante vocês estarem fazendo a leitura. Então, já tem outras pessoas que têm a esquizofrenia e que não oferece nenhum risco de estar colocando a vida de alguém em perigo, tá? Isso é outra coisa também que muitas vezes acaba sendo difundido no senso comum, e quando a gente vai ver a estatística, quem menos mata no Brasil é doente mental, tá? Quem mais mata no Brasil é o homem que se diz cidadão de bem. É o homem capaz, sim, lógico, racional, com as funções psicológicas funcionando perfeitamente bem. Esse é o homem que mais mata no país.
Professor, uma pessoa que acorda e passa o dia com raiva, chora muito, tem problema, né? Jússi, todo mundo tem problema, tá? Não tem como a gente não ter. Porque é parte da vida, tá? A gente que muitas vezes se engana achando que a felicidade significa ausência de problema, e não é, tá? A grande questão é que esse problema, ele pode gerar um sofrimento ou pode gerar um adoecimento. Isso é só o grau, é como se fosse assim, em qual parte do fundo do poço a pessoa está. Mas o problema, né, traz o que de prejuízo para essa pessoa? É isso que interessa. E pode chegar ao ponto de tornar uma pessoa incapacitada de exercício de sua vida civil, como, por exemplo, a depressão. A depressão, enquanto doença mental, ela gera um comprometimento, né, da realidade, não gera um surto, mas ainda eu tenho muitas ressalvas no que se refere à depressão. Mas, assim, a tristeza é natural, a depressão é o adoecimento. Tá? São perspectivas diferentes. Tá bom? Então, o direito, ele vai querer saber da psicologia se esse cidadão aqui que está respondendo um processo de avaliação psicológica, se ele tem capacidade de exercício de uma vida civil consciente dos seus atos. Porque isso vai ser determinante na condução da tomada de decisão de qualquer juiz. Ok? Ótimo. Então, né, vamos lá. Tem uma partezinha do texto, né, que traz sobre a importância da psicologia forense para o indivíduo já atuante no meio criminal. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho ele. Vou fechar aqui esses dois. Deixa eu ver aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? O indivíduo foi lá, já cometeu crime, né? Foi indiciado, julgado e condenado. E agora? O que é que vocês acham que a gente da psicologia pode estar fazendo por uma pessoa dessa? Responda aí para mim. Deixa eu catar aqui. O que é que vocês acham que é possível a gente fazer? Vocês acham que a gente atua, que a gente faz alguma coisa ou que a gente não faz mais nada? E aí? Deixa eu ver. Aqui, ó, terceiro tópico. Demonstre a importância da psicologia forense para um indivíduo já atuante no meio criminal. O cara já tá lá. E aí, o que é que a gente pode estar fazendo? Como é que a gente pode estar trabalhando com esse indivíduo? Eu queria pegar esse texto, gente, ele é muito rico, ele tem muita coisa, né, para a gente estar discutindo, por isso que a leitura dele é tão importante. Aqui falando da indenização, aqui, tá? Então, aqui, ó, a pessoa já foi indiciada, julgada e condenada. Olha só o que é que os autores trazem aqui pra gente, tá? Moraes e Friedman asseguram também ser tarefa da psiquiatria forense identificar a população propensa à delinquência e a realização de um trabalho que busca a promoção do bem-estar da população de risco. Em contrapartida, quando o indivíduo já está inserido no meio criminal, a psicologia forense encara o desafio de promover ao seu usuário possibilidades de não reincidência, oferecendo condições de ressocialização. O que é que vocês acham que pode ser desenvolvido como possibilidade de não reincidência e condição de ressocialização? O que é possível pensar?
Mas aí pensem, né? Vamos imaginar que um conhecido de vocês cometeu um crime, seja lá qual for, foi preso, tá? E aí? Como é que a gente pode estar pensando essa atuação da psicologia desse indivíduo não reincidir no crime, como também oferecer condições de ressocialização para ele? Como é que vocês acham que isso acontece? Né? Como é que vocês acham que é possível a gente fazer isso? Uma pessoa que você conheceu, sei lá, bateu na mulher e ficou preso. E aí, como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente pode estar trabalhando para que esse indivíduo não cometa esse mesmo crime novamente? Fazer acompanhamento psicológico e o que mais? Buscar por meio da psicologia os motivos da ação. Ok. Mas vamos pensar assim. Agora vamos sair desse exemplo de um crime e vamos pensar a gente. Vamos pensar eu, né, adulto, consciente dos meus atos, capaz de responder por mim, né? Cometi uma bobagem, que não é crime, fiz algo e me arrependi. E aí diga assim, poxa, eu não quero mais agir dessa forma. O que é preciso acontecer para que eu não corra o risco de fazer de novo a mesma coisa? Já aconteceu isso com vocês? Diz assim, poxa, fiz isso, me arrependi, não quero fazer mais. Como é que a gente pensa isso aqui? De promover possibilidades de não acontecer de novo, de não repetir isso. Como é que a gente promove essas possibilidades? Mudar o comportamento, tô distante, né, João? É fácil a gente mudar? É fácil? Não, não é. É difícil, tá? E, só que assim, a gente acha que o indivíduo vai ser punido e vai mudar. Quantas vezes a gente é punido, por exemplo, com uma nota ruim, porque não se comportou como deveria, não leu o texto da prova, né? A prova de psicologia jurídica todo dia aqui pedindo, lê os textos, lê o texto. Aí foi lá, tomou pau na prova. Perdeu. Aí disse, poxa, não vou, próximo semestre vou repetir a disciplina diária. Ó que exemplo. Vou repetir a disciplina diária, mas vou mudar meu comportamento. Como é que eu faço? Não, João. Eu digo, o pior castigo de quem perde é repetir a disciplina comigo. Não é bom, não. Tá? Mas assim, pra gente ver como não é fácil mudar. Então, não é só uma questão de arrependimento, tá? E assim, às vezes, a gente exige isso do outro. A gente acha que a pessoa vai cometer um crime, vai pagar, vai ficar preso, né? Vai ser punido pelo que fez e que depois não vai cometer mais. Então, assim, gente, não é muito fácil, né? É muito simplista a gente pensar dessa forma. Agora, é possível. Como? Como é que a gente muda? Quando a gente tem oportunidade e a gente faz diferente. Só que quando se refere a alguém que já passou pelo sistema carcerário, quando se refere com alguém que já foi julgado e punido, o que menos essa pessoa tem é a oportunidade de fazer diferente, tá? E aí o que é que na maioria das vezes acontece? Ele já sai do sistema carcerário todo enredado na criminalidade, porque ele sabe que quando ele sair de lá, ele não vai ter mais o apoio da grande maioria das pessoas que ele tinha apoio, tá? Revoltado, desacreditado e sem oportunidade. E existem pessoas, sim, que precisam só de uma oportunidade. É possível mudar? É. Se o indivíduo não fosse capaz de mudar,
A psicologia e o direito não tinham razão de existir. A psicologia só tem função, né, de existência porque a gente acredita que o ser humano muda, mas que não depende só dele. Porque a gente também, quando quer mudar, a gente quer mudar. A gente tem força de vontade, a gente tem consciência que aquilo que a gente fez trouxe um prejuízo que a gente não quer mais, mas não é fácil. E não depende só da gente, depende de alguém acreditar na gente, depende de alguém ter essa oportunidade pra gente. Mas a grande maioria das pessoas que saem do sistema carcerário, inclusive existem muitas pessoas que estão presas e que não cometeram crimes, tá? Eu já tive a oportunidade de atender pessoas em progressão de regime, né? Já tive a oportunidade de atender condenados recém-saídos do sistema carcerário e já tive a oportunidade de atender uma pessoa que era inocente, que foi culpada e que depois ficou comprovado que realmente a pessoa era inocente, mas a pessoa já tinha ficado presa. E mesmo depois da sentença, inocentando ele, ele passou o resto da vida, praticamente até o período que eu acompanhei, não vou dizer o resto, mas até onde eu acompanhei, sendo excluído da sociedade. Muitas vezes a própria família preferia acreditar que ele era culpado e que foi apenas uma jogada de advogado para inocentar, do que realmente acreditar na inocência dele. E os prejuízos emocionais que o sistema carcerário faz, a gente que está aqui de fora, a gente não consegue mensurar, tá? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, né? Quem tem um cachorrinho aí bonitinho em casa, seja de qual raça for, tá? Imagine que esse cachorrinho de vocês fez alguma coisa e aí vocês resolveram punir esse cachorro, tá? É meu cachorro, mas ele fez uma besteira muito grave, ele cometeu algo muito grave, então eu vou ensinar para ele não fazer mais. E aí vocês colocam o cachorro dentro de 1 m² durante 1 ano, dando ração sem as propriedades nutritivas suficientes, sem espaço nenhum para desenvolver aquilo que é da natureza do cachorro, né? Privado de alimentação, muitas vezes privado de água. E todas as vezes que você passar perto dele, você pega uma varinha e dá uma pancadinha. Passou perto dele, pega a varinha, dá uma pancadinha. Depois de 1 ano, isso eu quero que vocês me respondam. Depois de 1 ano, neste contexto, como é que vai sair? Você vai abrir agora a grade, esse 1 m² para o seu cachorrinho sair. Como é que ele vai sair de lá de dentro? Responda aí para mim. Escrevam aí no chat que eu quero ver. Como é que ele vai sair de lá? Revoltado, arisco. O que mais? Com medo. Tentando devorar o dono. Tá. Depressivo, talvez. O que entrou sendo pudo vai sair feito pitbull. E por que a gente acha que uma pessoa, quando é presa, vai sair melhor do sistema carcerário? Se as condições, eu ainda botei 1 m², que não é a realidade da grande maioria das penitenciárias no Brasil. Então, é um animal que tem um funcionamento neurológico muito simples em relação ao ser humano, tá? Nós temos um cérebro complexo, muito mais complexo, né? Imagine como esse indivíduo vai sair desse sistema carcerário depois de 1 ano. Aí eu não estou entrando no mérito da culpa ou da inocência, tá? Então não tem como se sair. É amplo, tá? Por isso que, assim, eu estou focando para a psicologia jurídica, tá? Mas a gente precisa pensar nisso quando vocês do direito tomam determinadas decisões. Porque esse indivíduo aqui que entra pudo e sai pitbull, ele tá solto.
tá? Ele tá solto. Então, ele passa a ser um risco maior do que o que ele era quando ele entrou lá. Então, vocês vão ter aí várias discussões para as questões legais do sistema carcerário, tá? Mas é só uma pontinha para vocês começarem a pensar, porque é muito bonitinho a gente tá colocando isso aqui como se fosse muito fácil de fazer. Ah, vamos promover ao usuário possibilidade de não reincidência. Como? Vamos oferecer condições de ressocialização. Como? Se a gente, sociedade, não está preparado para lidar com o indivíduo quando ele sai da penitenciária, e aí ele já sai muitas vezes enredado no crime, tá? Então, é só um ponto de análise para vocês que estão começando aí essas discussões, certo? Eu conheço um tiquinho, né, de algumas pessoas que eu acompanhei dentro dessa realidade. Não, Johnny, não tem não, tá? Se joga. Pode se jogar à vontade. Não tem limite de linha, não. Tá bom? Então, assim, mas o indivíduo, ele muda. Mas ele precisa de um contexto favorável para essa mudança. Tá bom? O ponto seguinte é: Moraes e Friedman asseguram também ser tarefa da psiquiatria forense identificar a população propensa à delinquência e à realização de um trabalho que busca a promoção do bem-estar da população de risco. Tá? Ou seja, a psiquiatria pode estar identificando isso. Como é que isso pode ser realizado? Como é que é possível a gente pensar, né? Hoje existem essas pessoas aqui em situação de risco, de desenvolvimento da delinquência, e como é que a gente faz? Tá? Gente, assim, de uma maneira muito direta, muito simples, são as políticas públicas. Não tem outro caminho, né, para lidar com situação de risco e de vulnerabilidade social, como se chama, que são situações, que são contextos diferentes. Risco é uma coisa, vulnerabilidade é outra, mas está tudo dentro desse contexto, que são as políticas públicas, porque são as políticas públicas que fazem com que o indivíduo fique na escola estudando. São as políticas públicas que oferecem oportunidades de lazer. São as políticas públicas que muitas vezes chegam aonde a família falhou, tá? E aí, assim, é muito fácil a gente achar que só depende do indivíduo. Mas uma criança que, por exemplo, é gerada simplesmente com deficiência de ácido fólico, pode ter problemas, questões na formação neurológica que vai comprometer toda a atuação desse indivíduo. Então, uma gestante que faz pré-natal, que tem boa alimentação, que tem um filho planejado, que tem uma família que acolhe, que tem um trabalho bem remunerado, que não precisa estar se matando no seu trabalho, que tem tempo de descanso, não é a mesma gestação de uma mulher que vive com o marido alcoólatra, que apanha todo final de semana, que vive na atenção se vai ter ou não vai ter dinheiro para comer em casa, né? Muitas vezes não tem alimentação nutritiva suficiente, ela desempregada, dependendo desse marido e por aí vai. Não é o mesmo contexto, então não é a mesma formação desde o sistema nervoso central e periférico. Tá? E aí, muitas vezes, é onde as políticas públicas precisam estar atuando para estar buscando reparar e oportunizar outro processo de desenvolvimento. Tá? Posso ir andando? Eu estou lendo aqui. Acho que sim, né? Deixa eu olhar aqui o Telegram, ninguém mais entrou. Ok. Então, o tópico 5. Né? França, 2004, entende que precisa ser objeto de estudo do psicólogo jurídico as consequências das ações jurídicas sobre o indivíduo. Analise o que isso significa. Ou seja, como é que a gente da psicologia pode estar atuando com as consequências das ações jurídicas sobre o indivíduo? O que é isso? Né? Ou seja, quando é que uma ação jurídica tem consequências sobre o indivíduo?
Não necessariamente, Allen, mas assim, em qualquer contexto. Então tá lá, né? Os magistrados, os juristas, né? Os operadores do direito resolvem, tomam uma decisão, como é que isso repercute na vida do indivíduo. Vamos falar de contexto de coronavírus, né? Covid-19, tá? Por que é que a gente não está tendo aula? Por um decreto político, né? Mas existe uma determinação, né? Vou fazer uma metáfora. Por uma determinação que afetou a vida de todo mundo. A gente não foi consultado o que a gente queria, tá? A gente não opinou sobre a situação. Não foi dado pra gente o direito de escolher. A gente simplesmente vai e obedece. Tá tendo consequência na nossa vida? Tá. Quando acontece um processo, por exemplo, de criminalização de uma ação. Então, um ato que nós fazemos cotidianamente, que não é considerado crime, amanhã passa a ser. Vamos imaginar que a partir de amanhã ninguém mais pode usar óculos preto. É crime agora usar óculos preto. Então, como é que eu vou me desfazer agora dos meus que são preto? Tá? Ou então, era crime usar óculos preto e amanhã deixa de ser crime. Isso altera, isso tem repercussão na vida do indivíduo? Tem, tá? Porque o indivíduo em tudo ele é biopsicossocial. Então, qualquer tomada de decisão, mesmo no campo jurídico, que não tenha nada a ver com crime, né, isso gera consequência direta na vivência do indivíduo, né? Então, a gente tem aí, né, diversos projetos de lei em andamento sobre criminalizar determinadas ações e descriminalizar outras ações. E aí nós temos polêmica que muitas vezes acabam passando anos e anos e anos e anos até a gente ter uma mudança. Então não é à toa que o nosso Código Penal ele é tão antigo, tá? Porque a gente tem atos, né, que até hoje, atos que não são mais nem praticados, né? E a gente tem que lidar com isso, previsto como crime que nem existe mais. Então, por exemplo, né, era logo quando a internet se popularizou, as mídias sociais, que era possível a gente estar compartilhando coisa, a gente compartilhava. Chegava, a gente compartilhava. Pá, 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 pá. Hoje a gente já tem um crime virtual. Então, a criminalização do uso da internet que prejudica a outra pessoa, ou seja, se eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp e eu passo isso à frente, e se isso for considerado algo irreal e dependendo de alguém requerer, eu posso responder, tá? Então, as ações jurídicas, todas elas precisam ser pensadas e é comum que nas discussões dos projetos de lei sobre alterações, por exemplo, no Código Penal, né, sobre resoluções que tenham psicólogos envolvidos, porque isso mexe diretamente no campo emocional. Então, imagine algo que eu estou acostumada a fazer, que eu não tenho nem noção, que não tem para quê, e de repente eu não posso mais. Como eu não posso mais? Então, essa mudança, gente, de raciocínio, essa adaptação não é tão fácil, porque é de ressignificação, né? Aí, Alan, imagine, a gente está sendo impossibilitado de ter aula presencial para nos preservar, para nos manter vivo, para evitar que a gente se contamine e contamine outras pessoas. Tá fácil? Não, gente, tá difícil. Tá muito difícil, tá? Não tá fácil para ninguém mesmo, tá? Então, assim, a adaptação ela é necessária, mas ela não é fácil. Então, não é porque tem uma determinação hoje jurídica que amanhã tá todo mundo adaptado. Não, né? Então, existe todo um processo de mudança de subjetividade, de mudança de ponto de vista, porque a tendência, inclusive, é de quando a gente é contrariado, a gente primeiro entre na negação e na revolta.
né, de não aceitar a situação. Como é que faz isso? Não é possível, não concordo. Então nega, quer brigar com Deus que criou o mundo, quer brigar com quem determinou isso, depois entra na revolta, né? Que para que isso, que não tem necessidade, parararararará, e que não vai adiantar. Então, assim, a adaptação é algo que requer toda uma mudança de pensamento, de ponto de vista e de emoção também. E não é fácil, a gente tem pouco mais de um mês, né, sem aula. Imagine se lá em março, né, de uma vez por toda, fosse determinado que a gente ia ficar tantos dias sem aula, tantos dias em quarentena, né? Como é que a gente estaria nesse momento, lá em março, tá? Muito mais abalados do que agora, porque agora a gente está recebendo em doses homeopáticas, pelo menos a gente sabe das situações a cada mais ou menos 15 dias. Tá? Imagine se lá no início, a gente vai ficar 60 dias, 90 dias aí quarentena. Ia ter uma adaptação muito mais difícil, tá? Mas qualquer mudança no jurídico, e aí quando vocês estiverem atuando, lembrem disso, tá? Não é fácil para o indivíduo entender que algo que ele fazia pode, de repente não pode mais. Ou então algo que era crime vai deixar de ser crime, mas a sociedade vai continuar criminalizando, mesmo o jurídico dizendo que pode, tá? Então, por exemplo, né? Eu acredito que todo mundo saiba que fumar maconha não é crime, tá? Não estou fazendo apologia, mas não tem um indicativo. O crime ele não está prescrito, o uso, o consumo da maconha, né? O crime é a compra, a venda, a comercialização, o plantio, tá? Isso que é o crime. Só que a gente trata o usuário como criminoso, mesmo a pessoa não sendo perante a lei considerado criminosa, a não ser que esteja com um porte considerado além do consumo individual. Tá? Então, não são instâncias fáceis da gente estar lidando no nosso dia a dia. Então, para estar se adaptando. E olha que incoerência, né? O meu ponto de vista. Não é crime consumir, mas é crime comprar e vender. Como é que o indivíduo vai consumir se não entrar, de certa forma, para a criminalidade? Para estar comprando algo ilícito, tá? E o outro lá tendo que vender algo ilícito. Então, tá vendo como do ponto de vista prático, né, a gente tem muitas vezes determinações, decisões jurídicas que acabam trazendo muito conflito para o indivíduo e muitas vezes enredando em situação que a gente não consegue lidar com certa facilidade, né? O outro ponto é o aborto. O aborto é crime no Brasil, mas quantas mulheres morrem abortando todos os dias? Então, não é porque algo é considerado crime que deixa de existir. E não é porque vai deixar de ser crime que a sociedade vai lidar de uma boa, de uma hora para outra, vai estar descriminalizando a conduta